Paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos alegres, irmãos, porque estamos pela fé na presença de um Deus poderoso. Não somos dignos nem merecedores. O que somos, o que temos, para onde iremos se permanecermos na sua gloriosa e santa palavra. Nenhum homem nessa terra, nenhuma autoridade qualquer poderia ou pode nos conceder essa graça de estarmos neste lugar, não à toa, não em vão, mas com propósito, com satisfação, com prazer e alegria em nossos corações, porque cada um de nós, irmãos, sabemos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Você pode abrir os seus lábios e confessar diante de Deus, diante dos homens, que Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador, veio a este mundo, deu a sua vida, aleluia, em sacrifício, morreu em uma cruz, foi sacrificado, para que eu e você hoje nessa noite, com alegria, com contentamento, com graça, com esperança em nossos corações, aqui estamos adorando a esse Deus vivo e verdadeiro. Eu dou graças a Deus, irmãos, por estar aqui nessa noite, e a oportunidade que o Senhor tem me concedido, de estar falando do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Nós somos, irmãos, cidadãos dos céus. Temos que ter sempre essa convicção, nunca perder essa convicção gloriosa que nós não somos da terra, nós somos dos céus, não pertencemos a este mundo, fomos comprados, foi pago um preço muito grande pela minha vida, pela tua vida, pela nossa vida. E nós sabemos para onde nós iremos quando sairmos desse mundo terreno, dessa dimensão terrenal. Sabemos muito bem que iremos para estar para sempre com o Senhor, o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto aqui estamos nesse mundo, irmãos, se faz necessário nós estarmos assim, reunidos, congregados, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor, porque é uma só fé, é um só amor. Nós aqui estamos irmanados, como nós sabemos que a palavra de Deus nos diz e cremos nela, somos um corpo interligado um com o outro, no qual Jesus Cristo é o cabeça. E nós, como igreja do Senhor, nos reunimos, nos alegramos, aleluia, ouvimos a palavra de Deus, cantamos hinos de louvor, em engrandecimento, em agradecimento ao tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. E isso não vem de nós mesmos, isso vem de Deus e volta para Deus. A Ele seja a honra, a glória, o louvor para todo o sempre. Vamos, irmãos, meditarmos na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos que abram as Escrituras Sagradas, no capítulo 12, aleluia, do Evangelho segundo escreveu Lucas, aleluia, a partir do versículo 13, Lucas 14, versículo 13. E disse-lhe da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza,
porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, em Cristo Jesus, ao ler, irmãos, esta palavra, após ler, meditar, pedir graça a Deus, ao Espírito Santo que venha nos revelar a sua palavra. E lendo esse texto, irmãos, eu vejo o que é um homem, quem somos nós. Ao ler esse texto, a minha alma se comove, há um temor que brota dentro de mim, quando leio esse texto, porque isso acontece com homens, irmãos, que não conhecem a Jesus, que estão longe, distante daquilo, ou o porquê que Jesus veio ao mundo. Esses homens não entendiam, não compreendiam, ou posso até dizer, não lhe foi revelado a razão e o porquê que Jesus veio ao mundo. E por eles não entenderem e não saberem, embora estava no meio da multidão, ouviram tudo quanto Jesus ali estava pregando, boas novas, curando enfermos, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, exortando ao povo, ensinando ao povo. Mas esse, como a palavra de Deus nos fala, que era um da multidão que estava ali, que sempre estava a multidão acompanhando Jesus. E esse chegou para Jesus, talvez ele estivesse na situação da herança, menos favorecido, talvez o seu irmão estivesse dando uma de esperto para cima dele, e na repartição da herança, talvez o irmão ia pegar a parte maior, ou talvez nem quisesse repartir a herança. E foi perguntar a Jesus. Irmãos, Jesus não veio a este mundo para resolver problema social de quem quer que seja. Jesus não saiu do seu trono a essa terra para resolver picuinhas, para decidir entre aquele que é bonzinho e aquele que é ruim, entre aquele que está sendo esperto e se tratando das coisas terrenas, que esse homem veio perguntar a Jesus coisas semelhantes ou coisas concernentes a coisas dessa terra, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós, aleluia, muitas vezes estamos envolvidos, porque estamos nessa terra. Nossos pais, muitos, Deus leva
Mas alguns deixam alguns bens. E os irmãos, aleluia, que não têm, ou seja, que não são muito bobos, tem sempre aquele que quer levar a melhor parte. Nós aqui nessa terra, nessa herança terrenal. E esse homem foi perguntar para Jesus, ou seja, foi colocar em Jesus uma decisão que era para eles tomar entre eles. Essa situação era para resolver entre eles. E Jesus falou para ele, respondeu para ele quando ele perguntou, ou indagou para Jesus, para que Jesus resolvesse aquela situação entre ele e seu irmão. E o Senhor Jesus falou para ele: homem, quem me pôs por juiz e repartidor, aleluia, entre vós? Quem foi que disse para você que eu vim a este mundo para resolver questões políticas, questões sociais, aleluia, questões concernentes ao reino deste mundo? Eu não vim para isso. Jesus não falou isso para eles, mas eu creio que eles entenderam. E para que eles viessem a entender mais ainda, e aquela multidão que estava em volta de Jesus, o Senhor trouxe essa parábola. Meditando, irmãos, nesta palavra, na qual eu tenho lido nessa noite, me veio na mente, na minha memória, e lendo a palavra do Senhor, aleluia, olhando, meditando um do versículo outro, vendo as referências, ouvindo aqui na igreja uma palavra que me tocou. E é interessante, irmãos, quando nós estamos nesse lugar, e é bom que façamos isso, quando ouvimos uma palavra que não entendemos, ou que talvez não foi bem colocada, a melhor coisa que nós temos que fazer é, quando chegar em casa, pegar a Bíblia Sagrada, orar ao Senhor e ler novamente aquele texto, para que o Espírito Santo de Deus venha revelar aquilo que nós muitas vezes não entendemos, quando aqui estamos na casa do Senhor, neste lugar. E o Senhor vem e fala conosco, e o Senhor vem e fala coisas que aqui ouvimos, mas não entendemos. Mas ao meditar, ao pedir graça a Deus, orientação do Espírito Santo de Deus, o Senhor vem e revela a sua palavra. E eu ouvi uma palavra aqui, não sei qual foi o irmão que pregou aqui, falando sobre Jesus. Quando Jesus, irmãos, lá no capítulo 18, do mesmo livro, eu vou ler para os irmãos. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Ou seja, no livro de João, eu ouvi o irmão falando aqui, e eu fiquei a meditar, a pensar, e me veio esse texto. Quando Jesus estava diante de Pilatos, capítulo 18, versículo 33, quando Jesus, diante de Pilatos, em audiência, capítulo 18, versículo 33, diz assim, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? E a palavra que me veio, e eu fiquei a meditar, irmãos, quando Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isto vi ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E eu fiquei a pensar e a meditar, irmãos, nesse versículo, quando Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. E pensando nisso, lendo a palavra, indo em referências, indo para um lado, meditando numa palavra, um versículo outro, me veio isso aqui pela referência da palavra de Deus, quando Jesus trouxe essa parábola, aleluia, mostrando a esses homens que o reino de Deus, que o reino de Jesus, aleluia, não é terreno, que o reino de Jesus não é político, que o reino de Jesus não é para trazer divisão, aleluia, ou seja, nem para acertar situações aqui nessa terra. E trazendo essa parábola, nós entendemos, aleluia, e compreendemos que eu e você, que somos de Jesus, que nascemos de novo, que ouvimos a palavra de Deus, já ouvimos, aceitamos o Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador, e pela fé nós cremos que não somos mais desse mundo. A partir do momento que ouvimos a palavra de Deus, e esta palavra brotou em nossos corações, essa esperança gloriosa, eu e você, digo com toda certeza, nós não somos mais do reino desse mundo, pertencemos ao reino de Cristo. Esses homens, irmãos, por não entender isso, fizeram essa pergunta para Jesus. E Jesus, usando essa parábola, ele disse que havia um homem rico, trabalhou do suor do seu rosto, conquistou, plantou, semeou, ceifou, aleluia, ganhou dinheiro, ficou rico, era rico. E quando a sua fazenda começou, aleluia, a produzir muito, e produziu muito, ele não tinha mais onde guardar, e ele dirigiu, falou essas palavras que eu acabei de ler. Ele derribou o celeiro, construiu celeiros novos, construiu lugares maiores para poder, aleluia, guardar aquilo que ele tinha com o suor do seu rosto trabalhado. E quando acabou tudo isso, aleluia, ele disse para a sua própria alma, como disse nessa noite a palavra de Deus, após ele ter feito todas essas coisas, trabalhado, ganhado, aleluia, adquirido bens, ele disse: a minha alma, agora você tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Você não precisa mais de nada. O pensamento desse homem nesta parábola, irmãos, era dessa forma, era assim. E muitos hoje, irmãos, estão arraigados, aprofundados nas coisas dessa terra, deste mundo, estão adquirindo riquezas, estão adquirindo posses, de uma forma ou de outra, de modo legal e de modo ilegal, estão construindo, aleluia, palácios, estão cheios, aleluia, de poder, aleluia, mas sem entender, sem compreender as coisas celestiais. Talvez eles estejam pensando dessa mesma forma, aleluia, nesse homem ao qual Jesus falou esta parábola, esquecendo que existe um Deus, esquecendo que Ele tem, todos eles, todos nós, temos uma alma, e nós iremos prestar conta a Deus. Vai chegar esse dia, e muitos estão assim desapercebidos, desatentos, cuidando das coisas que estão dessa terra, desse mundo, daquilo que vai perecer, daquilo que vai ficar nessa terra. Mas a palavra de Deus, irmãos, nessa noite, fala ao meu coração, ao nosso coração, a você que está aí me ouvindo esta palavra. Eu creio que aqui não tem ninguém que tenha posses, que possa se admirar ou se assegurar disso.
Mas, aleluia, onde esta palavra tem chegado, eu creio que tem muita gente, muitas pessoas confiando naquilo que eles têm, nas suas riquezas, aleluia, nos seus bens adquiridos. Meu querido irmão, minha querida irmã, não creia nessas coisas, tudo isso vai passar, tudo isso vai ter o seu final. A única coisa que permanece para sempre é você estar com a sua alma guardada em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor nos fala conosco. Não temos nada, mas possuímos tudo pela fé em Cristo Jesus. Como o Senhor, aleluia, usando Pedro e João, disse àquele homem: nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso é o que a igreja tem. Isso é, irmãos, o que nós possuímos. Isso é que nós temos pela palavra de Deus. Nós temos o poder de Deus, aleluia, para dizer ao paralítico: levanta-te e anda. Nós temos a graça de Deus para, diante de uma situação ruim, que o seu vizinho, o seu parente, seja qual for, aquele que se aproxima de você, você tem a palavra de Deus poderosa no teu coração para dizer: Jesus é a solução do teu problema. Essa é a minha riqueza, é a nossa riqueza, irmãos. E no final, nós iremos herdar a vida eterna. Esse é o nosso prazer, o nosso contentamento, a nossa alegria. Porque o Senhor nos diz, irmãos, aleluia, que a vida de qualquer um de nós, a minha vida, a tua vida, meu irmão, meu ouvinte, o que você tem, aleluia. Aleluia, segundo a palavra do Senhor que nos diz, tudo aquilo que nós temos, pode ser a riqueza que nós temos, aleluia, tudo isso não consiste a nossa vida nessas posses que temos, porque a vida do homem não consiste na abundância que ele possui, não. Espiritualmente falando, irmãos, aquilo que nós temos um tesouro escondido, onde o ladrão não mina, onde aleluia, o ladrão não rouba, onde a ferrugem não destrói. Esse tesouro, aleluia, está escondido em nosso coração, aleluia. Esse tesouro glorioso, que é o Espírito Santo de Deus, que nos move, que nos leva a glorificar o nome santo do Senhor. Esse Espírito Santo de Deus, que faz com que nós, aleluia, nos alegramos quando meditamos na palavra do Senhor. Esse Espírito Santo que está na igreja, que está em você, que está em nós, que vai nos levar para o reino da sua glória. Aleluia, Jesus. Esse é o tesouro que eu e você temos, irmãos, que eu e você tem. Todos nós, você que serve a Jesus Cristo, você que honra o Senhor, a sua herdade, aleluia, a sua herdade, aleluia, Jesus, não é aqui nessa terra, aleluia, Jesus, aleluia, o teu reino não é aqui nessa terra, o nosso reino não é dessa terra. Aleluia, Jesus. E o Senhor mostrou àquela multidão, aleluia, dizendo para eles, aleluia, que é melhor vocês ajuntarem tesouros nos céus. É melhor. E essa palavra é para nós nessa noite, para você, meu amado ouvinte. Não ajunteis tesouros nessa terra, mas seja rico para com Deus. Seja cheio da graça do Senhor. Seja cheio de Deus, aleluia, que a graça, que a luz, aleluia, que nós sejamos verdadeiramente sal da terra e luz desse mundo. Esse tesouro, aleluia, os homens possam ver em nós, aleluia, e glorificar o nome santo do Senhor, quando ver a transformação que esse evangelho tem feito na minha vida, na tua vida. E não precisa você falar muito, não.
apenas, aleluia, você dando testemunho, eu dando testemunho. Nós temos que ser diferentes, e eles notam isso, o mundo nota a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós fazemos a diferença, meu irmão. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que nós devemos ajuntar tesouros, aleluia. Sermos ricos para com Deus, aleluia. Porque, irmãos, o que temos aqui nessa terra, se temos alguma coisa, e podemos dizer, isso é meu, aleluia, isso não é nada em comparação àquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Quando esse homem estava com esses pensamentos nessa parábola, e Jesus falou, louco, tu és louco. Deus falou, louco, insensato, essa noite vão pedir a tua alma, e aquilo que você tem preparado vai ser para quem? Você vai deixar para quem? Aleluia! Só um louco pode agir assim, irmãos. Só um insensato, sem compreender as coisas de Deus, pode agir dessa forma, pode agir dessa maneira, se apegando às coisas dessa terra, desse mundo, por mais que seja, irmãos. Não estou aqui fazendo de tamanho de riqueza, tudo aquilo que está o nosso coração, o nosso tesouro, aleluia, vai ficar aqui nesse mundo, nessa terra. O nosso tesouro está lá no céu. E nós, irmãos, podemos adquirir, podemos, aleluia, já nesse momento, nessa vida, viver, aleluia, esse reino glorioso. Podemos aqui vivenciar e viver, aleluia, esse reino que o Senhor falou. O meu reino não é deste mundo. Quando Pilatos, irmãos, aleluia, pegou, indagando com Jesus, interrogando o Senhor, aleluia, irmãos, isso era um momento glorioso, tenebroso, maravilhoso. Não foi apenas um homem que estava ali sendo julgado, não era um homem como eu, como você, era o Filho de Deus. As trevas estavam ali pavorosas, aleluia, as hostes espirituais estavam ali, aleluia, assistindo a tudo, porque aquilo não era um espetáculo, não é uma coisa para nós olharmos e ver, simplesmente um homem que está sendo interrogado e vai ser condenado. Estava ali o Filho de Deus, o Filho de Deus que veio a este mundo para passar por tudo isso que ele passou, para salvar a minha vida e a tua vida. E ele falou, meu reino não é deste mundo. Respondeu para Pilatos, e ele ainda acrescentou, porque se o meu reino fosse deste mundo, aleluia, e é verdade mesmo, irmão, se o reino do Senhor Jesus foi deste mundo, quem seria páreo para ele? Quando estava ali no horto, quando foram prender a Jesus, o que Pedro fez, irmãos? Pedro, e se eu estivesse ali também, talvez eu faria a mesma coisa, porque eu me conheço. Quando vieram prender a Jesus, Pedro puxou a espada e tchum, na orelha do servo Malco, defendendo a Jesus. E Jesus falou, guarda a tua espada, Pedro. Porventura não beberia eu o cálice do Senhor. Jesus tinha que passar, ele sabia que passar por aquilo, ele ia passar por aquele sofrimento todo. Mas se ele não quisesse, ele ia ser desobediente ao Pai. Mas ele respondeu para Pilatos isso: se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos já teriam, aleluia, combatido, teriam lutado, e os judeus não teriam de forma nenhuma me prendido. Aleluia, mas o meu reino não é deste mundo. Irmãos, essa é uma palavra profunda, irmãos. Como o pastor Júnior costuma aqui dizer, há uma profundidade gloriosa, tremenda nesta palavra. Quando o Senhor Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. E se você nascemos de novo, entenda essa palavra, somos de Jesus, tu estás em mim, eu estou em vós, aleluia. Se você não estiver em mim, você não vai dar fruto. É isso que a palavra do Senhor nos diz. E se eu estou em Jesus, se o reino de Jesus não é deste mundo, eu também posso
tomar posse desta palavra e dizer: o meu reino também não é desse mundo, eu sou lá de cima, porque eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Podemos com certeza dizer isso e tomar posse dessa palavra e viver como Jesus nos ensina a viver. E dizer como o apóstolo Paulo falou: não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Isso é viver esse reino que Jesus tem falado para cada um de nós. Esse reino, o reino de Jesus. E o que é o reino de Jesus, irmãos? Aleluia. Reino de Jesus é o reino de paz, de justiça e amor. O reino de Jesus não é comida, não é bebida, aleluia, mas é gozo, é justiça, é paz no coração. É esperança de um dia nós, aleluia, estaremos com Ele na sua glória. O reino de Jesus é viver mesmo em afronta, mesmo em angústia, mesmo em perseguição, mas carregando a nossa cruz, aleluia. Isso é o reino de Jesus. E muitos irmãos estão vivendo e brigando por reinos dessa terra, desse mundo. Sem entender e compreender, estão aí se degladiando. No meio político, homens, eu não quero que estar aqui julgando ninguém, mas é visível, irmãos. Pelo fruto se conhece a árvore, não é isso? E nós vemos pessoas trocando farpas, se degladiando, lutando por um reino dessa terra, porque não é o reino do Senhor, não é o reino de Jesus, aleluia. Estão brigando, aleluia, por coisas dessa terra, por posições, por poder, aleluia. Fazem manifestação daqui e de lá, uns falam outras coisas, um fala uma, um defende o político, um defende um presidente, outro ataca, um fala que presta, outros falam que não presta. Isso está entre o povo que se chama povo de Deus, se estranhando, aleluia, por coisas dessa vida, aquilo que vai ficar aqui, que é terreno. Não é o reino de Deus, não é o reino em que Jesus falou aqui: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é desse mundo. E Jesus falando para esse homem, ele não entendeu, ele não compreendeu, mas em algumas oportunidades que onde eu ouvi uma palavra de Jesus que parecia, ele sentia que era mais forte, ele estremeceu. Pilatos estremeceu quando ouvia a voz de Jesus, que ele começou a compreender que aquele homem não era um homem qualquer, era diferente, era o Filho de Deus que estava ali. Era o Filho de Deus que estava naquela situação. E Jesus falou para ele, disse para ele: o meu reino não é deste mundo. No versículo 37, Pilatos disse assim: logo então tu és rei. Jesus falou: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, quando ouviu isso, disse: que é a verdade? O homem natural não compreende as coisas espirituais. O homem natural não sabe nada de Deus. O homem natural não tem interesse nenhum em conhecer, em saber quem é Deus. O homem natural, cada dia mais, cada dia que se prolonga, que se vai, ele continua a viver segundo os seus princípios, segundo a sua maneira de pensar, de viver. Ele se distancia cada vez mais da presença do Senhor, porque ele é um homem natural. E a palavra do Senhor nos diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas se destinam espiritualmente.
E quando ele falou isso, irmãos, eu meditando na palavra do Senhor, quando ele disse, perguntando a Jesus, que é a verdade? Talvez você, meu amado ouvinte, que tenha ouvido esta palavra, e seja a perguntar para você mesmo, ou para alguém que está do seu lado, essa mesma pergunta que Pilatos fez para Jesus: que é a verdade? Quem sabe a tua incredulidade leva a você a perguntar a si mesmo, ou quem estiver ao seu lado, essa mesma pergunta. E eu digo para você nessa noite, com toda certeza do meu coração, e vou dizer: sabe o que é a verdade, meu amado irmão e ouvinte? A verdade é que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, e eu posso dizer, como o apóstolo Paulo assim falou, e eu sou o principal. A verdade é que Deus, usando de misericórdia, vendo o homem distante de Deus, separado de Deus, irreconciliáveis, sob condenação, a verdade é que Jesus enviou Jesus Cristo a esse mundo, para que eu e você, se cremos no sacrifício de Jesus, alcançássemos a vida eterna. O que é a verdade? A verdade é que se eu permanecer na palavra do Senhor, aleluia, se for obediente à palavra do Senhor, se eu permanecer naquilo que eu tenho ouvido todos os dias na casa do Senhor, eu sei para onde eu vou para a presença do meu Pai Celestial, que deu a sua vida para salvar a minha vida. A verdade, irmãos, é que se eu deixar Jesus, Ele vai me deixar. É a verdade. A verdade, sim, que se eu negar ao Senhor Jesus, Ele vai permanecer fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A verdade, irmãos, é que se eu renunciar os bens terrenos dessa terra, se eu chegar-me a Jesus, aleluia, e abraçar a sua causa, o seu evangelho, e andar em obediência à sua palavra, eu irei para o céu de glória. A verdade é que existe o céu e que existe o inferno. A verdade é que cada um de nós vamos para um desses dois lugares. É a verdade, existe o céu, existe o inferno, mas Deus não fez o inferno para você, para mim, meu irmão, meu ouvinte da palavra de Deus. O Senhor fez o inferno para o diabo e os seus anjos. Então a verdade é que Jesus Cristo quer salvar a tua alma. A verdade é que Jesus quer tirar você dessa situação ruim que você está vivendo, sem transformação, sem alegria, sem gozo na alma, insatisfeito, sendo injustiçado, aleluia, sendo perseguido por coisas tolas, por coisas bobas. A verdade é que Jesus quer trazer a você o alívio na sua alma. O que é a verdade, irmãos? Aleluia. O que é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, a não ser por mim, a não ser pela verdade. Essa verdade, aleluia, que eu estou pregando nessa noite, tem que alcançar a tua vida. Essa verdade tem que transformar a tua vida. Essa verdade, aleluia, vai te levar ao encontro do Senhor Jesus. Essa é a verdade a quem Jesus veio aqui para pregar e anunciar, e a qual também eu estou aqui anunciando para você. O reino dos céus, a verdade do reino dos céus, a verdade que é um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, aleluia. E a verdade que se todos nós, aleluia, como estamos na verdade, permanecemos na verdade, ouvindo a voz da verdade, aleluia, ouvindo não vozes estranhas, não vozes mentirosas, mas a voz que soa os nossos corações como verdade, aleluia, com certeza, irmãos, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é a verdade, a cidade celestial,
O lar, aleluia, onde eu iremos habitar. Todos nós iremos para este lugar glorioso, se eu permanecer na verdade. Portanto, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, e tudo que temos ouvido aqui neste lugar, aleluia, é bom frisar sempre isso, irmãos, porque às vezes nós esquecemos aquilo que ouvimos. Mas se cada um de nós, que entendemos a palavra do Senhor, que compreendemos, aleluia, o que é o Evangelho, o reino do Senhor Jesus, esse reino que Ele veio, aleluia, trazer a este mundo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Ele falou dessa forma: arrependei-vos e credes no Evangelho. Assim o Senhor falou: é chegado a vós o reino dos céus. Isso foi o que Jesus falou, e essa palavra continua sendo pregada e anunciada. Esse reino dos céus que é a verdade. Se estivermos nessa verdade, vivendo esse reino, não é o nosso reino, não é o meu reino. A oração de Jesus foi essa: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é o meu reino que tem que prevalecer, não é o meu reino que tem que crescer, é o reino de Jesus, irmãos, é o reino do Senhor. Esse reino tem que vir até nós, e temos que viver esse reino, como Jesus assim falou: o reino de justiça, o reino de paz, um reino de gozo na alma, o reino, aleluia, que proclama que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, e fora dele não há Salvador. Vivamos esse reino, meu irmão, andamos nesse reino, sintamos esse reino em nós, em nossa vida. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está em mim, está em você. E esse reino de Deus que está em mim e que está em você, ele tem que ser visível a outras pessoas. Outros têm que ver, aleluia, aqueles que não conhecem, que não estão nesse reino, têm que olhar para mim, têm que olhar para nós e ver o reino de Deus. O reino de Deus está em você. E nós iremos manifestar isso quando, irmãos, sai de nós isto que é o reino de Deus, ou seja, a justiça, a palavra de conforto, a palavra de amor, não fazendo acepção de pessoas, não fazendo diferença entre A e B, entre preto e branco, entre pobre e rico, porque Jesus não fazia isso. Aleluia, o reino de Deus é isso, irmãos, e se manifesta em nós quando nós fazemos boas obras e glorificamos ao nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Esta é a palavra de Deus ao nosso coração. Esse é o Evangelho que eu e você temos que viver todos os dias, irmãos. O reino dos céus, o reino de Deus, o reino que Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Muitos estão brigando por reinos dessa terra, mas você que tem ouvido a palavra de Deus nessa noite, você que atentou para esta palavra, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, a partir de hoje, se esforce a viver este reino, se esforce em entender e compreender esse reino ao qual Jesus falou. Se você não entender, procure buscar a presença de Deus para que o Senhor te revele verdadeiramente esse reino glorioso, maravilhoso. E quando você sentir paz no teu coração, quando você, em meio às tribulações da vida, sentir alegria, contentamento, sentir segurança, sentir paz, aleluia, você vai começar, vamos estar começando a viver esse reino do Senhor Jesus. Porque o reino do Senhor é o reino de paz, é o reino de paz, de gozo, de vida eterna, irmãos. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Que não venhamos esquecer a palavra do Senhor, que venhamos guardar em nossos corações e assim vivemos para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu escrevi algumas